Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Conserto de Placa-Mãe 1.0. Bom, gente, nessa videoaula aqui eu vou falar de defeitos relacionados às portas USB de uma placa-mãe. Às vezes, gente, a gente pega a placa-mãe que muitas vezes não tem alimentação no circuito dos USB, ou até mesmo a gente tenta colocar aqui, ligar os USB no frontal também, e muitas vezes não funciona a placa-mãe, não funciona os USB nem frontal. Bom, gente, tem uma coisa que a gente pode fazer aí para tentar descobrir qual é o problema. O circuito do USB, ele é composto por fusível, e são compostos por fusível, capacitores de cerâmica. Olha, como por exemplo aqui, ó. Pode ver aqui nesse daqui frontal, ó, tem o capacitor de eletrolítico e tem o fusível. Quem controla as portas USB, como já foi mencionado na aula anterior, é a ponte sul, né? Mas tem como a gente descobrir se o problema é nos USB ou se é somente no chip ponte sul. Bom, primeiramente a gente vai fazer o seguinte: nós vamos medir os fusíveis da placa-mãe, no caso que controla as portas USB. Como é que a gente vai fazer isso? Vai colocar o multímetro na escala de continuidade e nós vamos medir esse fusível aqui, ó. Dá o zoom aqui, ó. Vamos lá, aproxima bem para eles verem. Como é que nós medimos o fusível? Ponta preta do multímetro num polo e a ponta vermelha no outro polo. Ele tem que bipar, ó. Se ele bipar, ó, ele bipou, significa que esse fusível está bom. Se caso a gente encosta a ponta de um lado e encosta a ponta do outro e ele não bipasse, aí ele estaria queimado ou ele estaria aberto. Aí a gente já mediu daqui dos frontal, tá funcionando. Aí a gente agora vai partir para cá para os USB traseiro da placa-mãe. Bem aqui, ó. Foca aqui. Vamos medir aqui. Dá mais um zoom aí. Já. Então, a gente vai encostar a ponta preta aqui. Ponta vermelha aqui, ó. Ó, bipou. Do lado e do outro. Tem que bipar. Ó, bipou. Significa que esse fusível tá bom. Agora, vamos saber se está tendo alimentação. Vamos saber se está tendo alimentação nessas portas USB aqui. Vamos saber agora se o capacitor está funcionando ou não. Como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai ter que ligar a placa-mãe e fazer uma medição. Bom, agora nós vamos ligar a placa-mãe e ver se esse cara aqui ele está alimentando as portas USB. Tá certo? Eu vou dar primeiro power on na placa ali. Se a placa liga, ó, a placa-mãe ligou. Agora com o multímetro, gente, vamos colocar na escala de 20 volts. A ponta preta do multímetro a gente aterra aqui no conector preto da fonte. E agora nós vamos levantar a placa-mãe, gente, e vamos medir aqui nos USB. Olha, no pino 1 dos USB aqui, ó, tem que dar 5 volts aqui, ó. Vou mostrar aqui no multímetro, ó, pino 1, tá vendo lá no multímetro? 5 volts. Aqui no outro USB, pino 1, 5 volts. Então significa que essas portas USB elas estão sendo alimentadas, entendeu? Pode acontecer casos de que muitas vezes o capacitor ele pode estar com problema. Por exemplo, qual é o problema que ele pode apresentar? Ele pode estar estufado, ou ele pode estar vazado ou estourado. Por isso que muitas vezes não tem alimentação aqui nas portas USB. Por exemplo, o fusível. O fusível, se ele estiver aberto ou estiver queimado, as portas USB não vão ter alimentação também. Se caso isso acontecer, nós devemos fazer a substituição dele. Pegar a referência dele e fazer a substituição. Mesmo caso ali, aqui nas frontais também. Ela tem um fusível e tem um capacitor de eletrolítico.
Se caso a gente fazer a medição aqui, o fusível esteja bom, aí é sempre bom a gente trocar o capacitor. Por isso é sempre bom ter o capacímetro, porque a gente tira eles e testa no capacímetro, ver se eles estão bons. Se caso tiver bom o capacitor e o fusível, e mesmo assim não tiver alimentação dos USB, aí o problema, gente, aí o problema está na ponte sul. Aí nesses casos, muitas vezes é inviável fazer o reparo. Ou então você compra uma placa PCI USB, entendeu? Ou então um extensor. O extensor no caso não vai funcionar, né? Mas você pode colocar uma placa PCI com várias entradas USB e assim continuar aproveitando a placa. Tá certo, gente? Agora, se for um caso de fusível e capacitor, é só fazer a troca dele que as portas USB vão voltar a funcionar novamente. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima videoaula.